O drama começa com o nosso herói principal, Gaon, que chega a uma escola com seu pai para garantir a matrícula. Um professor está sentado na frente deles, explicando as regras da escola. Mais tarde, Gaon é levado para a sala de aula, onde o professor o apresenta como um novo aluno transferido que foi um dos melhores em sua escola anterior. Nesta cena, também conhecemos outro herói, Yunan, que entra na sala de aula. O professor nota Yunan e pergunta por que ele está atrasado hoje. Yunan responde assegurando ao professor que não se atrasará novamente. Depois de um tempo, vemos um aluno chamado Hongil observando Gaon. Hongil pergunta ao amigo se deveriam intimidar Gaon, mas o amigo aconselha a não fazer isso, observando que Gaon era um dos melhores alunos. Enquanto isso, Gion está olhando para um formulário que exige que ele decida seu futuro caminho de carreira, mas ele está incerto sobre o que escolher. Na próxima cena, Gion está em uma academia, estudando diligentemente. Quando ele sai, recebe uma mensagem de seu pai, que o informa que resolveu um problema com o qual Gaon estava lutando e enviou a solução para ele revisar. Ao longo das cenas que vimos até agora, um detalhe se destaca. Gion frequentemente usa fones de ouvido e carrega uma fita cassete. À noite, Gion volta para casa, onde sua mãe, Dabin, está esperando. Ela pergunta como foi seu primeiro dia na escola, ao que ele responde que foi bom. Ao notar sua mãe, Gion comenta que ela deveria parar de tomar certos medicamentos. Ele então vai para o seu quarto, mas, ao perceber que seu pai voltou para casa, finge estar estudando. Seu pai, Seong-tae, entra no quarto e o observa. Seong-tae pede a Gion para resolver um problema, mas Gion tem dificuldades. Seu pai dá leves batidas em sua cabeça, frustrando Gion, que parece irritado, mas eventualmente resolve o problema. Vendo isso, Seong-tae fica satisfeito e diz: "Eu sabia que você conseguiria." Naquela noite, Gion está deitado na cama, inexplicavelmente segurando a garganta. Na manhã seguinte, Gaon chega à escola e está na aula quando percebe Hongil intimidando outro garoto. Hongil exige saber por que o menino não trouxe pão para ele, dizendo que está com fome. O menino pede desculpas e promete não repetir o erro, mas Hongil o agride. Gion, usando seus fones de ouvido, senta em sua mesa e estuda. Hongil continua a atormentar o garoto, até mesmo subindo nele e zombando enquanto cavalga. Durante isso, a fita cassete de Gaon cai no chão. Enquanto ele pega, ele observa Hongil espancando brutalmente o garoto. Gaon se lembra de uma memória de seu pai batendo em sua cabeça. Depois de assistir Hongil por um tempo, Gaon grita com ele. Hongil se vira e pergunta se Gaon está gritando com ele. Ele se aproxima de Gaon e o chuta repetidamente enquanto os outros alunos assistem. Yunan, também na sala de aula, observa a situação. O amigo de Hongil diz para ele parar, pois ele bateu em Gaon com muita força. Mais tarde, vemos Gaon saindo da escola e indo para casa quando Hongil e seus amigos o interceptam. Hongil exige que Gaon saia do caminho, dizendo que tem um assunto para tratar com ele. Hongil leva Gaon para uma área isolada e exige dinheiro. Gaon entrega o dinheiro, e Hongil informa que tem seu número e ligará para ele, esperando que Gaon atenda todas as vezes. Gaon menciona que frequenta uma academia, mas Hongil ignora isso, insistindo que Gion deve atender suas chamadas de qualquer forma. Gion sai enquanto o amigo de Hongil, Seong-jun, se recusa a pegar o dinheiro, mas observa Gion enquanto ele se afasta. Naquela noite, Seong-tae é visto fazendo Gion estudar novamente. Mais tarde, enquanto Gion dorme, ele mais uma vez agarra sua garganta. Na manhã seguinte, Gaon está na escola quando Hongil liga para ele, mas ele não atende. Na aula, Hongil confronta Gaon, perguntando por que ele ignorou a ligação. Gaon pede desculpas, e Hongil exige que ele traga comida no dia seguinte. Hongil então pega os fones de ouvido e o cassete de Gaon. Gaon implora por sua devolução, explicando que são importantes para ele. Hongil zomba dele e dá um chute. Gaon se levanta, repetindo seu pedido, mas Hongil joga os itens no chão e pisa neles. Ele então se aproxima de Gaon e dá um tapinha na cabeça dele. Gaon, frustrado, diz novamente que os itens são importantes para ele e dá um soco em Hongil. Uma briga prolongada acontece, com ambos trocando golpes pesados enquanto os outros estudantes assistem. Gion agarra Hongil e o sufoca, relembrando o momento em que segurou sua própria garganta à noite. No entanto, ele solta Hongil e repete que os itens são importantes. Ele pega seus fones de ouvido e cassete, volta para seu assento e retoma os estudos. Yunan, observando isso, sorri. Enquanto Gaon volta para casa, Yunan se junta a ele e elogia suas habilidades de luta, dizendo que ele se saiu bem. Gion, no entanto, insiste que não quer lutar. No ônibus, Gaon sorri, mas logo percebe que perdeu seu ponto. Ele sai apressado do ônibus e chega atrasado à academia. Aquela noite em casa, seus pais o confrontam por estar atrasado. Gion explica que adormeceu no ônibus. Enquanto Seong-tae o repreende, Dabin aumenta o volume da TV. Mais tarde, Gaon toma um banho e pensa no irmão, que lhe deu os fones de ouvido e lhe disse para ouvir seu coração. Na manhã seguinte, Gaon encontra Hongil na escola e pede desculpas pelo incidente do dia anterior, prometendo que não acontecerá novamente. Yunan ouve e questiona por que Gaon está se desculpando, incentivando-o a continuar lutando. Gaon reitera que não quer lutar. No banheiro, Seong-jun chega e chuta Gion. Os amigos de Seong-jun se juntam a ele, mas Yunan intervém, mandando os outros alunos embora. Hongil nota Yunan e pergunta o que ele está fazendo lá. Yunan responde casualmente que é apenas um espectador. Hongil ameaça ele, mas Seong-jun o impede. Gion pergunta a Seong-jun que ele o acertou, e Seong-jun responde que Gion acertou seu amigo.
Guion reconhece isso, mas diz que já se desculpou. Xianjun insiste que um pedido de desculpas não é suficiente e exige que Gaon se ajoelhe. Gaon recusa, e um professor chega, notando a condição de Gaon. O professor pergunta a Xianjun se ele bateu em Gaon e instrui Yunnan a levar Gaon para a enfermeira. Yunnan obedece. Depois, Yunnan confronta Xianjun, questionando suas ações e perguntando se ele é um gangster. Ele menciona a mãe de Xianjun, perguntando se ele entrou em contato com ela ou sabe onde ela está. Xianjun, visivelmente irritado, permanece em silêncio, sugerindo um problema subjacente. Na cena seguinte, Yunnan está na aula espionando, quando Gaon entra para pegar sua mochila. Gaon percebe que seus fones de ouvido e fita cassete estão faltando. Hongil liga para ele, revelando que está com os itens e dizendo para Gaon ir buscá-los. Gaon grita que está a caminho. Yunnan segue perguntando por que Gaon está tão desesperado para recuperar os itens e a quem eles pertencem. Gaon revela que pertencem ao irmão dele, que os emprestou para ele. Enquanto isso, Xianjun examina os itens de Gaon e pergunta a Hongil se ele tem certeza de que Gaon virá. Hongil confirma. Quando Gaon chega, Xianjun diz para ele pegar seus pertences, mas diz que ele deve lutar e derrotá-lo primeiro. Gaon pergunta por que Xianjun está o atacando, e Xianjun responde que o erro de Gaon foi cruzar seu caminho. Xianjun dá um soco em Ji-hun, que revida mas tem dificuldade em acertar um golpe. O sangue escorre do rosto de Ji-hun, enquanto ele se pergunta por que não consegue acertar Xianjun. Observando os socos de Xianjun, Ji-hun percebe que é uma questão de tempo e engano. Quando Xianjun dá outro soco, Ji-hun desvia e acerta um golpe no rosto de Xianjun. No episódio 2, a luta continua. Ji-hun dá vários socos e agarra Xianjun, empurrando-o escada abaixo. Ambos caem, e Xianjun machuca a perna. Ji-hun continua a bater em Xianjun, ferindo-o gravemente. Aproximando-se de Hongil, que está com medo, Ji-hun pega seus fones de ouvido e cassete, e vai embora sem machucá-lo. No banheiro, Ji-hun se limpa enquanto Yunnan se aproxima, elogiando suas habilidades de luta. Ji-hun pergunta por que Yunnan está sendo tão gentil com ele. Yunnan responde que reconhece o talento de Gi-hun e pergunta onde ele aprendeu a lutar. Ji-hun pede um favor, solicitando trocar de camisa, já que a dele está manchada de sangue, e ele precisa ir para a academia. Eles trocam de camisa, e Yunnan oferece comida, mas Ji-hun recusa. Yunnan dá-lhe creme para aplicar nos lábios para esconder a briga dos seus pais. Enquanto isso, Hongil e seus amigos discutem o medo de seu veterano descobrir sobre a briga, sabendo que enfrentarão consequências. Na academia, Gi-hun aplica o creme nos lábios. Lá fora, ele vê seu pai discutindo com o professor da academia por não fazer seu trabalho corretamente. Naquela noite, Ji-hun relembra a briga. Sua mãe, Da-bin, o acorda e pergunta sobre a marca nos lábios. Ji-hun afirma que foi atingido por uma bola enquanto jogava basquete. Durante o jantar, Seon-tae sugere mudar de academia, mas Gi-hun insiste que consegue lidar e trabalhará mais duro. Na manhã seguinte na escola, Ji-hun vê um avião sobrevoando. Enquanto isso, Hongil e seus amigos estão no telhado com seu veterano, Ji, que está batendo neles e exigindo saber quem os feriu. Eles revelam que foi Ji-hun. Ji ordena que eles tragam Ji-hun para ele. Quando Ji-hun vai para casa, Yunnan o avisa que Hongil falou com Ji e que mais brigas estão por vir. Ji-hun, como de costume, diz que não quer brigar. Hongil e Xianjun os observam partir. Xianjun, agora de bicicleta, pega um bastão e atinge Gi-hun no pescoço, quebrando o bastão. Yunnan grita com Xianjun, perguntando por que ele fez isso e tenta chamar os serviços de emergência. Ji-hun o impede, dizendo que seus pais não podem saber, e então desmaia. Na cena seguinte, Gi-hun acorda em um hospital e vê Yunnan usando seus fones de ouvido. Ele os leva e tenta sair, mas Yunnan protesta que ele não está completamente recuperado. Gi-hun insiste que ele deve estudar para evitar que seus pais descubram que ele está no hospital. No entanto, seus pais chegam e o veem. Eles o incentivam a descansar. Seon-tae pergunta o que aconteceu, mas Gi-hun não consegue explicar. Yunnan intervém, alegando que Gi-hun caiu da escada. Seon-tae pergunta sobre a classificação de Ji-hun na turma, e Ji-hun admite que não está indo bem nos estudos. Ou sair. Lá fora, Xianjun e seus amigos discutem a condição de Guion, se perguntando se ele está gravemente ferido. Da-bin se senta do lado de fora e vê um paciente sendo levado, o que traz à tona lembranças da morte de seu filho e de como ele foi levado de forma semelhante. Lutando para respirar, ela é abordada por Xianjun, que pergunta se ela está bem. Da-bin diz que está bem e que deve estar por causa dela mesma. Notando o uniforme escolar de Xianjun, ela pergunta se ele é amigo de Guion e se ele está lá para vê-lo. Xianjun acena com a cabeça e pergunta sobre a condição de Guion. Da-bin diz que ele está bem, mas nota um arranhão no rosto de Xianjun, perguntando se ele está bem e se a mãe dele ficaria preocupada. Xianjun diz que está bem e vai embora. Guion recebe alta e volta para casa. Yunnan, fora do hospital, relembra sentar ao lado de Guion, enquanto ele estava inconsciente, falando sobre amizade. Em casa, Da-bin tenta falar com Guion, mas ele a evita, dizendo que não sabe e precisa estudar. Em seu quarto, ele segura a garganta novamente. Na manhã seguinte na escola, Xianjun se aproxima de Guion, reconhecendo o que aconteceu, mas sugerindo que encerrem o conflito. Ele avisa Guion para ficar quieto como um gato assustado daqui para frente. Os amigos de Xianjun questionam sua decisão, cientes das consequências. Mais tarde, Ji é visto batendo em Hongil, Xianjun e outros, exigindo saber onde está Guion e por que eles não o trouxeram.
Ji então confronta Guyon, perguntando se é ele. Guyon acena com a cabeça, mas antes que uma briga comece, Yunan intervém, afirmando ser assistente de Guyon. Ji exige que ambos venham ao telhado para conversar, ameaçando intimidar todos os estudantes se não cumprirem. No telhado, Ji pergunta a Guyon por que ele fez isso. Guyon pergunta o que aconteceu e pede desculpas, prometendo não fazer isso de novo. Ji pergunta se Guyon admite seu erro e Guyon concorda. Ji traz Xiangjun à frente, dizendo a Guyon para pedir desculpas a ele. Guyon o faz. Ji então ordena que Xiangjun bata em Guyon, mas Xiangjun se recusa. Anteriormente, Guyon havia pedido a Ji para deixar Yunan ir, e Ji concordou. Agora, Ji bate em Xiangjun por desobedecer. Guyon observa Xiangjun ser espancado, mas eventualmente agarra o bastão. Ele pergunta a Xiangjun quantos mais virão depois de Ji se ele deixar passar. Xiangjun diz que apenas mais 2. Guyon dá um soco em Ji. O terceiro episódio começa com Shutai, que é mostrado em seu escritório da empresa, repreendendo funcionários por seu desempenho abaixo do esperado. Durante isso, ele recebe uma ligação do pai, que pergunta sobre seu bem-estar e família, perguntando se ele está livre neste fim de semana. Shutai recusa, mas seu pai lembra que é seu aniversário e insiste que Shutai compareça com sua família. Relutantemente, Shutai concorda. Enquanto isso, Guyon está envolvido em uma longa luta com Ji-woo. A batalha é intensa porque Ji-woo maneja uma corrente, atingindo repetidamente os dedos de Guyon, deixando-o incapaz de revidar efetivamente. Eventualmente, Guyon domina Ji-woo e sai vitorioso. Enquanto olha para cima, ele nota um avião acima. Os aliados de Ji-woo se aproximam para atacar Guyon, mas Yuneon intervém, ameaçando denunciá-los ao professor. Guyon sai, limpando o rosto, e pergunta a Yuneon sobre os 2 garotos restantes envolvidos no conflito. Yuneon revela seus nomes, Sang-shik e Sang-guk. Perto dali, Shang-ji e Hangil passam, com Shang-ji avisando seus amigos para evitarem Guyon e ficarem longe de brigas. Ji-woo, buscando ajuda, se aproxima de seu chefe, Shang-su, e relata a derrota. Na cena seguinte, Gun chega à escola mancando. Sang-shik oferece ajuda, mas Gun recusa, insistindo que está bem. No entanto, Sang-shik continua a ajudar. Um professor nota Sang-shik e pergunta por que ele não está encrencado, ao que Sang-shik responde que irá à escola todos os dias. Sang-shik então pede dinheiro a Gun para comprar uma bebida, alegando que está com fome e sem dinheiro. Gun entrega o dinheiro relutantemente. Depois, Guyon está na sua academia, distraído pelas lembranças da luta em vez de estudar. O professor o pega sonhando acordado, repreende-o e o incita a se concentrar. Lá fora, Guyon encontra Sang-shik e seus amigos, incluindo Ji-woo. Shang-chi chama Guyon para uma conversa, mas Guyon o desafia para lutar na hora e resolver as coisas. Shang-chi ri, esclarecendo que quer conversar, não lutar, e sugere que eles se mudem para um lugar mais tranquilo. Guyon insiste em lutar, mas a conversa é interrompida quando o pai de Gun, que está por perto, o chama. No carro, o pai de Gun, Sahyogta, pergunta sobre os meninos, assumindo que são amigos, mas Gun nega. Sahyogta menciona planos para o fim de semana e a necessidade de comprar roupas novas para Gun. Eles visitam um alfaiate que pergunta a Gun sobre a escola. Gun responde que tudo está bem. Na cena seguinte, Guyon e Yuneon chegam à escola, avistando um avião. Guyon conta como Shang-chi se aproximou dele para conversar, mas Yuneon avisa que provavelmente era um pretexto para uma briga e aconselha cautela. Eles notam Sang-shik e seu amigo Sang-guk esperando por eles. A dupla avisa Guyon para assistir a aula em silêncio se quiser evitar uma briga. Guyon obedece, mas enfrenta mais provocações quando Sang-shik pega seus fones de ouvido e derrama uma bebida sobre ele. Os outros estudantes assistem enquanto Guyon sai, contido por Yuneon, que pede paciência. Depois, Guyon e seus pais visitam seu avô para celebrar seu aniversário. O avô leva Guyon para dentro, perguntando sobre a escola, ao que Guyon responde positivamente. O avô oferece vinho a ele, que Guyon bebe com relutância. Ele compartilha que o pai de Guyon frequentou a mesma escola. Do lado de fora, Guyon imagina ver seu irmão, mas cai em uma vala enquanto atravessa uma ponte. Sua família o resgata, e eles confrontam o avô por dar álcool a um menor. O avô, irritado, ignora suas preocupações, chamando-os de fracos. Enfurecido, Guyon procura Sang-shik, mas Yuneon tenta detê-lo, alertando contra ações precipitadas. Ignorando Yuneon, Guyon confronta Sang-shik, que oferece uma bebida dizendo que comprou com seu próprio dinheiro. Guyon joga a bebida de volta em Sang-shik e o acerta com a garrafa. Shang-su, ao testemunhar isso, comenta que seus estilos de luta são semelhantes. Um professor chega, questionando Sang-shik sobre o incidente. Sang-shik assume a responsabilidade, prometendo limpar, e mais tarde ameaça Guyon a se encontrar em um horário e local específicos ou enfrentar as consequências. Na cena seguinte, Guyon e Yuneon confrontam Sang-shik. Uma luta feroz ocorre, com Sang-shik agarrando o pescoço de Guyon. Guyon, assombrado por memórias de automutilação, desmaia, e Sang-shik o solta. O quarto episódio começa com Guyon inconsciente. Sang-shik desafia Yuneon para uma luta, mas Guyon recupera a consciência e se levanta, fazendo Yuneon sorrir. A luta continua, e Guyon quase derrota Sang-shik. Sang-guk intervém, mas Yuneon o chuta para longe. Yuneon lembra Guyon do plano deles de lidar com os 2 valentões separadamente. Guyon derrota Sang-shik, enquanto Yuneon derruba
derruba Sang-uk. Ga-yeon emite um aviso aos outros, exigindo que parem de intimidar na escola. Ele sai, olhando um avião no céu. Enquanto isso, Dabin visita um psiquiatra, revelando a perda trágica de seu filho mais velho, que morreu por suicídio em seu quarto. Ela luta para entrar na sala dele e reflete sobre como ele pediu ajuda no ensino médio, o que ela não percebeu. De volta à academia, Yoon tranquiliza Ga-yeon dizendo que os agressores se foram, permitindo que ele estude em paz. No entanto, Ga-yeon fica distraído com lembranças de brigas, e o professor o repreende, batendo em sua cabeça de uma maneira que lembra as ações de seu pai. Furioso, Yoon agarra a mão do professor, levando a uma confrontação acalorada. A professora os expulsa da aula. O pai de Ga-yeon o repreende por causa do incidente e o avisa para não repetir esse comportamento. Sozinho, Ga-yeon começa a se machucar, mas é interrompido por uma ligação de Yoon, que propõe que eles se unam para enfrentar os malfeitores. Yoon mostra a Ga-yeon um vídeo de um garoto chamado Hyub, que criou um aplicativo para estudantes com deficiência, mas é visto brutalmente atacando outro garoto, Sang Gang-bum, quebrando sua perna. Hyub não enfrenta consequências devido à posição de seu pai como professor. O pai de Ga-yeon liga, mas Yoon atende o telefone, desafiando Ga-yeon a desafiar o controle de seu pai e agir de acordo com seus próprios desejos. Ga-yeon pega seu telefone e sai. O menino agradece por enfrentar Hangul, que estava assediando os outros, mas Yoon esclarece que Ga-yeon lutou por si mesmo, não pelos outros, e não tem coragem de confrontar seu pai. Em um evento, Sok-tae, acompanhado por Gun, encontra o doutor Kim, que é dona de uma prestigiada escola de medicina. Sok-tae sugere que Gun se matricule lá. Gun reconhece o doutor. O filho de Kim é Hyub, o menino do vídeo. Sok-tae elogia as conquistas de Hyub, incluindo um prêmio em um concurso de IA e seu aplicativo para estudantes com deficiência. Ga-yeon confronta Hyub sobre Sang Gang-bum, acusando-o de má conduta, mas o Dr. Kim descarta isso como boatos. Sok-tae, envergonhado, exige que Ga-yeon peça desculpas, mas Ga-yeon se recusa, mencionando o suicídio de seu irmão e sua determinação de não seguir o mesmo caminho. Seu pai lhe dá um tapa em resposta. Naquela noite, na chuva em um ponto de ônibus, Ga-yeon reflete profundamente. Mais tarde, ele encontra Yoon, concordando em unir forças para derrubar os malfeitores. Na manhã seguinte, Hyub é visto intimidando um garoto no banheiro. Naquela noite, o menino contempla o suicídio perto de um prédio, mas é abordado por dois heróis mascarados, Ga-yeon e Yoon, que intervêm para salvá-lo. No clímax do episódio, Hyub e seus amigos estão atacando o menino, quando Ga-yeon e Yoon chegam, prontos para protegê-lo. Junte-se a nós no episódio 5, que vai ao ar nesta sexta-feira. Até lá, adeus.